123. Salmo 123. Sermão de hoje, de manhã, vai falar a partir desse texto. Salmo de número 123. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. A ti, que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ó Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. É tudo o que nós te pedimos. É tudo o que o teu povo precisa, ó Pai. Ouvir a tua palavra. Nós não viemos aqui, não podemos vir aqui simplesmente para lhe oferecer algo e não ter com o que voltar nas mãos, não ter com o que voltar no coração. Teu povo precisa de alimento, teu povo precisa de vida, teu povo precisa de palavra, Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado na vida de cada um aqui, Pai. Portanto, Senhor Deus, dispensa a sua poderosa palavra aos nossos corações nessa manhã. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para cima. Esse é o título do sermão dessa manhã. Há um filme que foi lançado recentemente que tem o contrário desse título. Não olhe para cima. Um filme que foi bastante comentado pelos consumidores de filmes e até pelos críticos de cinema, se eu não me engano, ele recebeu até algum tipo de premiação. O filme é sobre uma catástrofe gigantesca que está para acontecer no mundo, e de fato acontece. É descoberto pela ciência um meteorito que está se aproximando do planeta Terra, vai colidir com a Terra. E os cientistas que descobrem esse problema resolvem alertar as autoridades competentes, né? Do caso ali, bem localizado nos Estados Unidos, como se fosse a nação ali do problema. E aí os cientistas vão atrás da imprensa, vão atrás do presidente, dos governadores, de quem pode, de fato, fazer alguma coisa, conter o problema, a proximidade do meteoro. Mas, não olhe para cima, não é só sobre uma história de um meteoro que está para chegar no planeta. O filme tem um tom ali bastante curioso. Ali ele quer fazer uma crítica a uma cultura ultimamente bastante denominada de cultura negacionista, que é uma cultura que diz assim, não, nós não queremos que você saiba a verdade. Eu não vou te contar a verdade. Eu prefiro que você continue cego para os problemas, porque você continuará sendo controlado aqui pelas nossas vontades. O filme retrata mais ou menos isso. Porque o meteoro está se aproximando, o cientista vai lá e avisa o governo e diz, daqui a alguns dias o planeta não vai existir mais, ou metade do planeta não vai existir mais. A gente precisa fazer alguma coisa. E a presidente, os governadores lá, eles fazem outras coisas, né? Eles não se preocupam em parar o meteoro. Eles dizem, não, vamos distrair o povo com outras coisas, vamos fazer eles gastarem, acumular riqueza, sei lá, tantas outras coisas que o governo se propõe a fazer para distrair o povo, para dizer para o povo, não, isso aí é uma pedrinha aqui, não vai acontecer nada não, esquece isso daí. Então é um eco da cultura negacionista,
Não queremos que vocês vejam a verdade, queremos que vocês continuem cegos e fazendo o que a gente manda. Mas veja só, quantas vezes nós também somos ameaçados pelos problemas dessa vida, somos tentados a não olhar para cima, a não esperar nada do alto, a continuar só olhando aqui para esse plano terreno. Às vezes a gente é pressionado, como Jesus foi no deserto, transformar a pedra em pão. Isso é, dar um jeitinho para as coisas. O Henry Nouwen, um teólogo, ele escreveu sobre isso, sobre as tentações. O cristão é conduzido pelo Espírito a andar no deserto, como Cristo foi, e no deserto a gente se depara com esse tipo de situação. Satanás diz para Jesus: você pode transformar a pedra em pão. Você é o Filho de Deus, você é todo poderoso. Você pode transformar a pedra em pão. Satanás continua a dizer coisas desse tipo para nós. Você pode dar o seu jeito. Dá para você resolver. Você pode ganhar dinheiro de outras formas. Dá para você sonegar um imposto aqui e acolá. Dá para você colocar embaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. Nós somos pressionados a tomar decisões, iniciativas, fazer coisas terrenas. Apesar de estarmos na terra, e a gente confunde muito isso. O fato de estarmos na terra e sermos pressionados pela mentalidade terrena, às vezes faz com que a gente queira também ser gente que resolve as coisas de modo terreno, de modo carnal, de modo mundano. Nós somos pressionados a também não olhar para cima. E esse sermão, ele pode ser aliviador, mas ele também pode ser encorajador, à medida em que a gente se propor a praticar aquilo que a Escritura nos ensina. E a gente vai ver isso a partir do Salmo 123, que é o salmo que a gente leu aqui para esse sermão. O salmista começa dizendo: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Veja, o salmista já começa dizendo que Deus, ou seja, aqui não tem o nome Deus, mas a gente pressupõe, porque é um salmo, e os salmos são todos direcionados a Deus. Mas vamos aqui tentar ser inocentes na nossa leitura e vamos imaginar que o salmista espera alguma coisa de alguém que está nos céus. Certo? Se nós fôssemos inocentes aqui, encontrássemos esse texto perdido por aí, não saberíamos de que se trata de um texto da palavra de Deus e os salmos, mas a gente olha para esse texto e nota isso. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Uau, esse poeta espera algo de alguém que está nos céus. Ele não espera algo de alguém que está na terra. E aí a gente sabe que esse alguém, para o salmista, é Deus. A sua esperança é Deus. A gente pode também concluir isso. Porque o Salmo 123 faz parte dos cânticos de romagem da Bíblia. É os cânticos da peregrinação que o povo de Deus cantava a ir para Sião, a ir para Jerusalém. A Páscoa era a festa central daquele povo, tão aguardada o ano inteiro, era o marco divisor do ano. E os judeus do mundo inteiro se propunham a virem marchando em romaria, em procissão, de onde quer que eles estivessem, em direção a Jerusalém. E os cânticos que as famílias entoavam eram os cânticos de romagem. É esse bloco dos salmos aqui, que vai do 120 ao 130. E o Salmo 123 está no meio disso tudo. E no Salmo 121, tem a ideia lá também parecida com essa: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então nós sabemos que a esperança dos salmos é o Senhor. A expectativa
Esse tal sujeito que está no alto, esse tal sujeito da oração, que se encontra nos céus, de onde se espera alguma coisa, é nada mais, nada menos do que Deus, o Criador de todas as coisas. Deus está nos céus. E essa afirmação não é sobre distância. Porque você pode olhar para o céu e pensar, mas o céu está muito longe, então significa que Deus está longe. Não é sobre isso. Não é sobre distância, é sobre posição. Quer dizer, Deus está acima. Deus está sobremodo elevado. Ele não está longe, Ele está aqui. Mas Ele está acima de mim. Ele não está ao lado, Ele não está abaixo, Ele não é como eu, aqui, terreno, alguém que eu possa ver, porque Ele está na mesma altura do que eu, não. Deus é elevadíssimo. Deus está acima de tudo e de todos. Deus está nos céus. Portanto, esperar algo de Deus é esperar algo daquele que está acima de tudo e de todos. Deus não está na terra, segundo esse texto também nos ensina. Isso significa que essa terra, e até os próprios salmos relatam isso, retratam isso. Por causa de Gênesis 3, o pecado entrou no mundo e fez com que a terra não fosse um ambiente tão seguro assim. Você sabe, eu também sei. Aqui nós corremos alguns riscos. Nós podemos ser assaltados. Há muitos bancos vazios aqui hoje porque muita gente está enferma. Isso são coisas da terra, isso não são coisas do céu. Então, o escape para nós daqui da terra é aquilo que está nos céus, é o próprio céu. Aqui na terra, ao redor de nós, tem sofrimento, tem humilhação, tem dificuldade, mas o Senhor está acima de tudo isso. Deus não está preso à nossa temporalidade. Deus não está sujeito a sofrer os mesmos sofrimentos que nós, as mesmas humilhações que nós, os mesmos desesperos que nós, porque Ele é Deus e Ele está nos céus. Portanto, o salmista está fundando a tua esperança em algo bastante sólido. Ele não está dizendo, a minha esperança é a vacina, a minha esperança é outubro, a próxima eleição. Ele está dizendo, a minha esperança está no Senhor, nos céus. E Ele está acima de tudo e de todos. Esse é o Deus que se revela nas Escrituras. É um Deus elevadíssimo. E Ele é elevado não só porque Ele está nos céus. Ele é elevado porque Ele é santo. Mas que maravilhoso isso. A gente leu na contrição João 6. E ali Jesus diz que Ele desceu do céu. Quer dizer, Ele saiu do seu lugar de santidade. Ele não deixou de ser santo. Mas Ele esvaziou-se de sua glória. Ele desceu de lá. Filipenses capítulo 2, Paulo fala disso, né? Que Jesus assumiu na forma humana, assumiu forma de servo. Ele não deixou de ser Deus. Não deixou de ser o Filho de Deus. Não deixou de ser o Salvador. Não deixou de ser santo. Mas Ele não precisava necessariamente se fazer homem para nos salvar. Ele se fez homem para nos salvar porque Ele quis. Para que sua glória fosse afirmada dessa forma. Então esse Deus que é elevadíssimo, está acima dos céus, que é santo, ao mesmo tempo, irmãos, em que Ele é santo, elevadíssimo, Ele se coloca em relacionamento conosco. E nós podemos provar isso através da oração, por exemplo. O Deus que está nos céus, Criador de todas as coisas, acima de tudo e de todos, pode ser percebido por mim e por você, ao simplesmente fechar os olhos e elevar a Ele a nossa mente, o nosso coração, a nossa voz. Isso é impressionante. Você não precisa de um foguete para ir até Ele.
Você não precisa embarcar num avião que consiga transpor o cosmos, a galáxia ou qualquer coisa do tipo que você possa usar a sua imaginação para tentar ilustrar a realidade do fato de que Deus está nos céus. É simples. O Deus que está nos céus, por meio do seu Espírito Santo, se faz presente aqui e agora. Portanto, você pode clamar aos céus agora. Você pode olhar para cima agora. Eu não vim aqui como os negacionistas do filme dizer para você que você não deve olhar para cima. Não, eu quero te encorajar a olhar para cima. Eu não quero de modo nenhum, igreja, que vocês esperem, que vocês depositem a esperança de vocês, a expectativa de vida de vocês nas coisas deste mundo, nas coisas da terra. O Senhor nos faz lembrar por meio de sua palavra agora que nós devemos olhar para cima. Nós devemos fazer como o salmista está fazendo agora. A ti elevo os meus olhos, a ti que habita nos céus. Eu não sei o que é que te pressiona, te empurra, te aflige. Se é a preocupação de novo com a Covid-19, se é o desemprego, se é a crise no seu casamento, se é uma crise financeira, todas essas coisas são possíveis a todos nós aqui, porque isso são coisas presentes na terra. Mas o nosso Deus é um Deus que está acima deste plano, é um Deus que está nos céus. Portanto, eleve os seus olhos a Deus, olhe para cima. E aí o salmista diz de que modo é que ele olha para cima. No verso 2: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim, dessa forma, os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Olha que coisa maravilhosa isso. O servo, e aqui é o escravo de fato. Nós estamos falando de uma cultura do Antigo Testamento em que se havia servos na casa de senhores e senhoras. O servo, ele sabe que o seu sustento. O servo, ele sabe que a sua provisão vem do seu Senhor. Ele sabe disso, ele não tem outra alternativa. Ele só recebe o que ele recebe porque o Senhor se torna alguém que lhe concede aquilo que ele espera. O servo é alguém dependente do seu Senhor. E o texto coloca esse relacionamento, né? O salmista diz: assim como o servo olha para o seu Senhor, e aí é com S minúsculo, e ele está falando do seu chefe aqui na terra. Assim como os empregados esperam algo do seu chefe aqui na terra, nós assim também fitamos os olhos no Senhor com S maiúsculo. E esse Senhor com S maiúsculo não é apenas um modo respeitável para se dirigir a Deus. Biblicamente, a palavra Senhor, ela tem um sentido, um significado muito mais profundo. Esse Senhor aqui é Yahvé, é o Deus do pacto, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o eu sou da sarça ardente para Moisés. É desse Deus que nós estamos falando. É a esse Deus que nós fitamos os olhos. Sabe que é importante afirmar isso, sabia, irmãos? Há muita gente que crê em Deus ou deuses por aí. Não é estranho em nossa cultura ouvir por aí: vai com Deus, graças a Deus, se Deus quiser. Até na boca de gente que não professa a mesma fé que nós, e portanto pode ser que não seja nem o mesmo Deus. Graças a Deus, mas qual Deus? Qual Deus que nos favoreceu para nós estarmos dando graças a Ele? É importante que nós saibamos quem Deus é. E o Salmo está deixando claro que esse Deus, que está nos céus,
que ele elevou os olhos no versículo 1. Agora no verso 2, nós nos deparamos que esse Deus é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é, a nossa esperança não é o conselho da igreja, não é o pastor. A nossa esperança não é o governo da direita ou da esquerda. A nossa esperança é o Senhor que não está na direita e na esquerda, mas está no alto, está nos céus. Olhe para cima, olhe para o lado, olhe para cima. Mas tem outra coisa impressionante quando o salmista diz: como servos estão fitos nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Os senhores não falavam com os escravos, não se comunicavam oralmente. Ele não dizia: pega um copo d'água para mim. A comunicação entre eles era pelas mãos. Era só assim. Quer dizer, o salmista está dizendo, assim como o servo olha para as mãos do seu Senhor, que é onde vem a ordem, que é o vem aqui, vai para lá, pega lá, tira daqui. Assim nós também fitamos os olhos no Senhor, até que Ele diga o que nós temos que fazer, até que Ele me diga, vá filho, até que Ele me diga, venha filho, até que Ele me diga, pegue, até que Ele me diga, entregue. É um lugar de dependência, mas é um lugar de submissão, de espera. A Ti, ó Deus, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como o servo olha para a mão do seu Senhor, assim, nossos olhos estão fitos no Senhor, até que se compadeça de nós. É possível também que esses cânticos de romagem, eles tenham ganhado mais força, mais significado, após o período do exílio da Babilônia. Então você imagina esse cântico, depois do exílio da Babilônia. Como assim, pastor? Ué, a Babilônia, Nabucodonosor, Dario, aquela coisa opressora, aonde os senhores se faziam de fato apossadores, donos do povo, de forma tirana, de forma opressora. Agora não, agora esse povo foi liberto do cativeiro. Não estão mais debaixo do cuidado de Nabucodonosor e da Babilônia. Não estão sendo mais oprimidos. Dizer agora, depois disso, que Deus é o nosso Senhor, dizer agora, depois disso, que nós aguardamos o compadecimento do nosso Senhor, depois de toda essa história, é algo de extrema liberdade, algo de tamanho alívio. É dizer, eu espero algo de um Senhor que é bom. Eu não espero algo de Nabucodonosor, que é um Senhor que me oprime, que me faz mal. Eu espero algo do Senhor que é bom. Eu espero algo daquele que me tirou da escravidão, não daquele que me coloca em escravidão. É por isso que há um sentimento ainda mais forte ao dizer que aguardar do Senhor que estás nos céus, a nossa ordem, faz tanto sentido. Depois, verso 3 e 4 está interligado, quando ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Parece que há uma quebra de assunto, porque ele está dizendo, olhe para cima, espero do Senhor, e de repente ele diga, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós estamos fartos de desprezo, estamos saturados de escárnio. Estar farto, estar saturado. Para pensar sobre sentar-se à mesa para comer, por exemplo. Você comer
E estar satisfeito é uma coisa. Significa que você comeu o suficiente e que você está bem. E muito bem, por sinal, porque depois de comer, mas quando você estava com fome, é muito bom quando a sua fome é matada pela comida. Mas isso é estar satisfeito. Ele não está dizendo aqui, tem misericórdia porque eu estou satisfeito. Ele está dizendo que ele está empanturrado, por assim dizer. Estou farto, estou saturado. E aqui no hebraico tem essa ideia mesmo de estar entalado. É como se ele estivesse com azia, com enjoo. Comeu demais, está estufado. Sabe quando você come muito algo que não te faz bem? Você está cheio, você está farto, mas aquilo te causa enjoo. É isso que ele está dizendo. É indigesto. E ele está dizendo, tem misericórdia porque eu estou farto de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio. Essa pessoa está aflita, irmãos. O verso 1 e verso 2 não é só uma poesia bonitinha. Eleva os meus olhos ao Senhor. Veja a razão pela qual ele está elevando os olhos ao Senhor. Não é simplesmente porque ele é presbiteriano e ele aprendeu que ele tem que olhar para cima. Mas é porque ele se vê como alguém aflito. Essa pessoa que espera de Deus é nada mais, nada menos do que uma pessoa desesperada. Isso é uma confissão de fé. Não é uma questão de apologética, de defesa da fé. A gente está aqui criando uma preposição teológica para que nos fundamente de alguma forma. Não, é uma oração de alguém desesperado. Ele está dizendo, eu estou farto dos problemas dessa vida. Eu estou saturado. Eu não aguento mais viver da forma que eu estou vivendo aqui na terra. Portanto, Senhor, aí do alto, tem misericórdia de nós. Senhor, assim como o servo está olhando para as mãos do seu Senhor, eu estou olhando para o Senhor, esperando o Senhor, até que o Senhor se compadeça de mim, Pai, porque eu não aguento mais, eu estou farto, eu estou saturado. Até quando, Pai? Até quando o Senhor se compadecer de nós? Por favor, Senhor. É isso que está nessas palavras. Às vezes a gente lê salmos sem esse sentimento, né? Sem de fato entrar no texto e sentir aquelas palavras, de modo que essas palavras sejam nossas também. Porque nós sabemos o quanto a terra nos aflige, o quanto nós podemos estar fartos e saturados de tanta injustiça. Parecia que nós íamos voltar a viver normal. Tiramos a máscara. Igreja cheia, voltamos com o culto no lar, e de repente, 1, 2, 3, 4, todo mundo. E os bancos vão esvaziando, a gente volta a usar máscara, cancela o culto no lar. Senhor, nós estamos fartos. Até quando, Senhor? Tem misericórdia de nós. Eu estou citando um problema que nos aflige, mas há vários outros. Há vários outros. E aí, algo que é importantíssimo nesse texto, é que o salmista não está pedindo livramento. Ele não está dizendo, Senhor, acaba com a Covid-19. Senhor, acaba com a corrupção. Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Misericórdia é a condição, é a capacidade de suportar. É isso que ele está pedindo. Ele não está dizendo, Senhor, me livra desses problemas. Ele está dizendo, Pai, se todas essas situações se fazem necessárias, tudo bem, só me dê condições de passar por isso tudo. Me dê força, Pai, para suportar isso tudo. Porque eu estou cansado, porque eu estou farto, porque eu estou saturado. Me fortalece, Senhor.
tem misericórdia de nós. Não é livramento, é fortalecimento. Ele está pedindo capacete. Eu comentei isso quarta-feira com o pessoal aqui no estudo bíblico. Às vezes nós queremos nos proteger dos problemas, enquanto nós deveríamos estar empenhados na nossa segurança contra os problemas. Quando a gente fala de proteção, a gente fala de grade, a gente fala de ficar trancado. Mas a vida não é sobre ficarmos trancafiados, a vida é sobre estarmos preparados para viver seguramente as coisas. Por exemplo, um engenheiro civil, quando vai numa construção, ele usa um capacete. Aquele capacete impede o tijolo de cair na cabeça dele? Não, mas protege ele, caso o tijolo caia na cabeça dele. Isso mostra que o tijolo pode cair na cabeça dele, mas ele não vai sofrer tanto dano assim. A gente precisa de mais capacete. A gente precisa ir para a luta, a gente precisa ir para a guerra. Mas vai de capacete. Aí você pode ilustrar metaforicamente de várias formas. Diz, é a vacina, é a máscara. Não é sobre, esse sermão não é sobre a Covid-19. Eu citei a Covid-19 durante esse sermão como uma das coisas que nos afligem. Mas esse sermão é sobre todas as coisas que nos afligem e o quanto nós podemos usar essas coisas não como algo para nos acovardar, não como algo para temer e se esconder, mas como algo que nos faça olhar para cima e dizer, Senhor, nos fortalece aqui, agora, no meio disso tudo. Senhor, tem misericórdia de nós. A misericórdia é a condição da capacidade de suportar. Para concluir, então, vamos aplicar esse texto de 3 formas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor que habita no céu. Porque olhar para o Senhor que habita no céu é o que nos capacita aqui na terra a ser sustentado pela sua misericórdia. Olhar para o Senhor que está nos céus é o que nos capacita a caminhar aqui na terra. Você não vai encontrar paz pagando com a mesma moeda. Você não vai encontrar paz tomando soluções terrenas. Você só encontrará paz quando você olhar para o Senhor que habita nos céus. Segunda coisa, não espere de Deus como um pedinte. Espere de Deus como um servo, como dependente. O salmista se coloca aqui não como alguém que só está pedindo alguma coisa para Deus. Mas ele disse, assim como o servo espera as ordens do seu Senhor, assim como o servo depende da provisão do seu Senhor, assim eu também, ó Pai, estou olhando para ti, Senhor, que habitas nos céus. Não espere de Deus como um pedinte, um esmolão, pidão, que fica diante de Deus pedindo. Se submeta aos cuidados de Deus, e a submissão está justamente atrelada a essa ideia da misericórdia. Quer dizer, o salmista vê que é necessário passar por tudo que ele está passando, ele não está dizendo, Senhor, me afasta de tudo isso, me livra de tudo isso. Não, ele está dizendo, tudo bem, Senhor, eu vou ter que passar por isso, ok, seja feita a tua vontade, só me dá força. Só me dá força para suportar, então. Tem misericórdia de mim, me capacita no meio disso tudo. Orar, pedir para Deus, não é simplesmente um ato religioso, é uma conclusão a partir de um relacionamento com Deus. Eu citei que o Deus do texto aqui é o Senhor, e Senhor é o Deus do pacto, é o Deus que se relaciona. É o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, é o Deus que fala com Moisés, é o Deus que fala conosco aqui agora, nessa manhã. Ele está nos céus, mas não é longe. Ele está perto, Ele fala conosco. Portanto, esperar desse Deus é algo completamente possível quando nós nos relacionamos com Ele. E terceira e última coisa. Nós não esperamos de alguém qualquer. Quando eu digo para você, olhe para cima, espere do Senhor. Eu não estou fazendo uma propaganda enganosa aqui. Eu não estou falando para você confiar em alguém que promete e não cumpre.
Eu não estou dizendo para você confiar em alguém que não tem tanto poder assim para resolver o seu problema. Aliás, pelo que a Escritura ensina, me parece que não há problema impossível para esse Deus. Talvez o que te aflige é a fome, é o luto, é o desemprego. E pode ser que para alguém que está sentado ao seu lado, ou mesmo assistindo agora, isso não seja necessariamente um problema. Mas pode ser que para você seja algo que te deixa saturado, aflito demais. Você não espera de alguém qualquer. Nós estamos esperando daquele que detém todo o domínio sobre o universo, porque Ele está nos céus. O primeiro texto que a gente leu no culto foi esse, Salmo 11, 4. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Isso significa que Ele reina. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos aos filhos dos homens. Quer dizer, Ele não está lá no trono de modo que Ele não nos enxergue, de modo que Ele não se importe comigo e com você, de modo que Ele não olhe para nós. Ele está no trono, sim, Ele reina, sim, sobre tudo e sobre todos, mas Ele tem os seus olhos atentos sobre os filhos dos homens. Portanto, isso nos lembra do Evangelho. O Deus que desceu, João capítulo 6. Lembre-se do Evangelho. Jesus sofreu humilhações, Jesus sofreu escárnios em nosso lugar, para que nós pudéssemos encontrar misericórdia em Deus. Portanto, amados irmãos, olhem para cima. Olhem para cima. Confiem no Senhor. Olhem para cima, não como gente que não sabe o que vai acontecer. Mas olhe para cima porque você justamente sabe o que é que pode vir de lá. O que é que sempre vem de lá. Enquanto isso, diga: Senhor, aqui sou afligido. Aqui passo por preocupações, tribulações. Mas tem misericórdia de nós. Nos capacita a suportar isso tudo. Mas permaneça olhando para cima. Amém. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro